Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. Vamos dar continuidade ao tema de tecnologia de aplicação e hoje nós vamos continuar falando sobre quais são os fatores que influenciam a tecnologia de aplicação de herbicidas e o tema de hoje é formulação. Cauda versus veículo. Então, se você ainda não viu as outras aulas, corre lá. Essa é a sexta aula falando sobre tecnologia de aplicação. Então, para que você consiga pegar aí na sequência. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver aula nova aqui no canal e aproveite para curtir esse vídeo, deixar o seu like se você gosta desse tipo de tema. Bom, vamos falar então um pouquinho de cauda versus veículo. Então, veículo, pessoal, vai ser o quê? Qual vai ser a definição disso para a gente? Vai ser aquele material inerte no qual foi inserido ou foi formulado o princípio ativo daquele produto, no nosso caso aqui, o herbicida. Já a cauda, ela vai ser o quê? A mistura do herbicida, que é o nosso ingrediente ativo mais o veículo, com o diluente, que geralmente é a água, o óleo ou algum fertilizante líquido. Então, essa aí é a diferença de cauda versus veículo que a gente tem aí que considerar. Bom, o diluente água, né, ele é aí o mais barato e de ampla disponibilidade. Então, na maioria das vezes, aí, na maioria das situações, os herbicidas vocês vão ver que eles são diluídos em água, certo? Bom, as formulações, né, também as formulações de herbicidas, elas também são o quê? Elas são adaptadas para a diluição em água. Então, essas conveniências, né, essas facilidades do uso da água como diluente da cauda, elas são acompanhadas por dois problemas que a gente vai enumerar aqui um pouquinho, que é a tensão superficial da água, né, da gota que a gente vai ver, e a facilidade de evaporação da água. Então, são esses aqui, ó, vou grifar para vocês: tensão superficial e evaporação, que nós vamos entender também um pouquinho mais ao longo das aulas. Bom, a tensão superficial, pessoal, da gota de água, ela vai ser um efeito físico que vai acontecer, que ocorre ali na camada superficial de um líquido e que vai levar a sua superfície a se comportar ali como uma membrana elástica. Então, as moléculas que estão ali no interior do líquido, elas vão ser atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas. E aí, por isso, né, a resultante dessas forças, elas vão atuar sobre cada molécula, ela vai ser praticamente nula. Então, as moléculas que estão ali na superfície do líquido, entretanto, o que vão acontecer com elas? Elas sofrem apenas a atração lateral e inferior. Então, essa força para o lado e para baixo é que cria essa tensão na superfície, que faz ali como que ela se comporte como essa película elástica que eu falei para vocês. Então, quanto, né, mais achatada estiver essa gota, menor vai ser a sua tensão superficial. E aí, portanto, né, possivelmente também vai haver um menor escorrimento dessa gota. Vamos entender um pouquinho mais? Outro problema, além da tensão superficial da água que a gente tem que enfrentar, é a evaporação. Então, a superfície do líquido, né, ela é aumentada quando a gente fragmenta isso em pequenas gotas, certo? Né? O processo de pulverização, né, nós vamos pulverizar aquele líquido em pequenas gotas. E acaba acontecendo que nós perdemos, né, a porção evaporável por essa superfície durante a trajetória da gota.
Então, ela vai perdendo ali a parte que corresponde à água dentro daquela gota. Então, a intensidade de evaporação, ela vai depender de alguns fatores. Então, ela vai depender da evaporação ali de líquidos não voláteis ou proporção de partículas sólidas que existem ali dentro daquela cauda. Depende da temperatura, depende da umidade relativa do ar, depende da velocidade do vento, depende do tamanho da gota e também depende do tempo que essa gota ali ela vai permanecer no ar. Então, todos esses fatores vão influenciar na evaporação da água. Bom, e aí, à medida que essa água evapora, o que acontece? As gotas, elas vão diminuindo de tamanho e de peso. Então, lembre que a gota, né, ela vai ter a porção da água e vai ter ali nosso ingrediente ativo, nosso produto, né, o nosso herbicida. Então, o que acontece? Ela vai perdendo de tamanho e perdendo peso. E isso reduz o quê? A possibilidade de que ela chegue ali até ao alvo, seja o nosso alvo solo ou a planta daninha já emergida. Então, o que acontece? Gotas de mesmo tamanho, elas podem sim ter comportamentos distintos em função ali das condições ambientais que elas estejam. Então, é muito importante a gente observar, né, essas condições meteorológicas, as condições ambientais, para que a gente faça uma aplicação correta, já que não basta a gente escolher apenas o tamanho de gota ideal, porque gotas de mesmo tamanho, elas vão poder se comportar de formas diferentes, dependendo do ambiente em que elas estão. Então, o tempo de vida de uma gota, né, ele vai, vamos olhar aqui, ó, por essa formulinha, o que acontece? O tempo de vida aqui de uma gota em segundos, ela depende do seu tamanho, certo? Então, do diâmetro aqui da gota, certo? Diâmetro da gota e das condições ambientais, certo? Que está aqui pelo delta T. Então, diferença de temperatura aqui, certo? Entre os termômetros de bulbo seco e bulbo úmido. Então, essa formulinha aqui nos mostra que o tempo de vida da gota, então o tempo de vida dela em segundos, né, do momento ali em que eu apliquei até ela, né, atingir o alvo, ela vai depender do quê? Do diâmetro dela, do tamanho dela e também das condições ambientais. Bom, e essa tabelinha aqui, pessoal, então adaptado aqui desse trabalho, o que acontece? Ele mostra duas condições do tempo de vida de uma gota. Então, numa condição 1, a temperatura está em torno de 20 graus, a variação de temperatura em 2,2 e olha a umidade relativa do ar em 80%. E na condição 2, essa temperatura está a 30 graus, uma variação de 7,7 e uma umidade relativa de 50%. Então, vejam aqui que ele foi variando o tamanho da gota, o diâmetro inicial dessa gota, de 50, 100 e 200. Vejam que na condição 1, onde a temperatura é mais baixa, a umidade relativa do ar mais alta, né, uma variação ΔT menor, nós vemos que o tempo de extinção dessa gota, ele aumenta conforme a gente aumenta ali o tamanho da nossa gota. Né? E ele também, a queda, a distância que essa gota pode chegar em metros, também aumenta conforme a gente aumenta o tamanho da gota. Isso acontece aqui também, né, na condição 2. Então, conforme a gota é maior, esse tempo, logicamente, vai ser maior, porque o peso daquela gota vai ser maior, a porção que corresponde à água também vai ser maior. Então, mais tempo vai demorar para ela evaporar. O que acontece aqui? Se a gente comparar a condição 1 com a 2, aí sim a gente vê que esse tempo aqui de extinção da gota em segundos, ele acaba sendo menor aqui na condição 2. E a distância que essa gota pode atingir, ela também acaba diminuindo aqui na condição 2, se a gente comparar
um com o outro. Então, por isso que é legal mostrar que a mesma diâmetro de gota, ela vai se comportar de maneiras diferentes de acordo com situações ambientais diferentes. Vamos continuar. Então, o que mais que vai interferir nisso? Outro fator que a gente vê aqui também são as aplicações com volume de cauda. Então, o que nós temos aqui nesse slide? Que aplicações ali com 20 a 50 litros por hectare, usando ali gotas de 200 a 500, o que acontece? Elas devem ser interrompidas, essas aplicações, quando são aplicações aqui com aeronaves, quando a diferença de temperatura entre os termômetros de bulbo seco e bulbo úmido exceder a 8 graus. Então, quando aquele ΔT que a gente viu na fórmula for maior que 8 graus. E quando ainda, né, ou quando, no caso, a temperatura for maior que 36 graus. Então, esse estudo aqui, ele mostrou que as aplicações nessas condições, com esse volume de cauda, com esses tamanhos de gotas, elas têm que ser paradas quando atingir essas condições. Senão, a gente acaba perdendo o produto, não chegando ao alvo, né? Outra situação também aqui que os autores mostram no trabalho, de aplicações aqui com aeronaves. Então, aplicações com volume de cauda aqui bem baixo, vejam, usando aqui gotas de 150 a 170, então gotas menores do que no slide anterior e um volume de cauda também menor. Quando que essa aplicação com aeronave deve ser interrompida? Quando a diferença lá, o ΔT, for de 4,5 ou quando a temperatura for maior ali do que 32 graus. Então, vejam que as condições ali são diferentes nesses dois casos. Vamos continuar. O que mais que a gente pode analisar nessa situação de cauda versus veículo? É que a alta ali, capacidade da gota, né, da evaporação da água, o que acontece? Ela acaba limitando a utilização de gotas o quê? Muito pequenas. Principalmente nos climas iguais ao nosso, né? Nos climas tropicais, acaba limitando isso. Então, para que haja uma boa cobertura do alvo e o uso ali de um pequeno volume, por exemplo, abaixo de 50 litros por hectare, é preciso que a gente consiga o quê? Controlar essa evaporação de água, certo? Ou ainda utilizar outro diluente que não seja volátil, né? Como ali um óleo mineral agrícola. Outra condição que nós podemos ver é que nas aplicações, nas condições noturnas, a umidade relativa ela é elevada. Então, a evaporação da água ela acaba sendo também reduzida e aí acaba permitindo o quê? O uso de gotas menores. Então, vários herbicidas eles podem aí também ser aplicados à noite, certo? Mas a gente sabe que outros não acabam tendo a mesma eficácia, mas é uma opção para produtos que a gente consegue fazer essa aplicação noturna. Bom, aqui eu trouxe para vocês, pessoal, então tem um trabalho aqui de 1992 que mostra que ele categoriza, né, o volume de aplicação para culturas a campo. Então ele divide isso em 5 categorias. A primeira delas é aquela categoria de alto volume. Então é quando nós temos ali, usamos mais de 600 litros por hectare. Então o que acontece nesse caso? A pulverização ela é acima da capacidade máxima de retenção das folhas. Então, nesse caso, nós temos um escorrimento ali da cauda. Depois nós temos quem? Um volume médio, né, no qual está ali entre 200 e 600 litros por hectare. A próxima categoria de volume baixo, de 50 a 200 litros por hectare. Depois nós temos um volume muito baixo, de 5 a 50 litros por hectare. E depois nós temos um volume ultra baixo, que é menor do que 5 litros por hectare. Então, só para mostrar para vocês as categorias, então, de volume de cauda. Qual é a tendência atual, então, pessoal?
é a utilização de menores volumes de cauda, já que nós temos ali um aumento, né, dos custos com o transporte de água lá para o campo. E também por causa da perda de tempo que tem as constantes paradas ali para reabastecer aquele pulverizador. Então, isso tem o objetivo ali de diminuir o custo e também aumentar ali a rapidez com que se faz aquela aplicação, aquele tratamento com o herbicida, certo? Esse menor volume de cauda também, ele é importante quando a qualidade daquela água não é muito boa, em razão de presença ali dos sais minerais, como o cálcio e o magnésio principalmente, certo? Então, nessas situações, isso também acaba sendo importante. Bom, essa redução de volume, ela tem sido ali possível devido ao quê? À evolução que a gente tem nesses últimos anos com as pontas de pulverização. Então, para o mesmo volume de cauda que a gente aplica, algumas pontas elas produzem o quê? Diferentes tamanhos de gotas. E isso permite que a gente escolha o tipo de ponta em função da cobertura do alvo que eu desejo, que eu quero aplicar, e também em função das condições meteorológicas no momento daquela aplicação, certo? Então, isso aqui, nesse estudo de 2009 do Carbonari, que mostra que isso é muito importante e que isso é possível de acordo com os avanços que nós tivemos. Bom, com a eficiência de aplicação, né, como a eficiência de aplicação ela vai depender da quantidade de herbicida que vai atingir meu alvo, certo? Seja o solo ou a planta. Isso significa que quanto maior for o volume de cauda de aplicação, né, menor é o quê? A chance do meu ingrediente ativo que está ali atingir o alvo, certo? E maior também o custo dessa aplicação, porque eu vou ter um alto consumo ali de cauda, de volume de cauda. Então, quando a gente utiliza uma cauda de menor proporção, quando isso é possível, né? E quando ali é tecnicamente aceitável, quando é possível fazer para aquele herbicida que a gente vai aplicar, a gente acaba ali racionalizando, né? Aquela aplicação. Então, o que acontece? Um herbicida ali sistêmico, como o glifosato, ele não necessita de uma cobertura total ali das folhas, porque aquele produto é um produto sistêmico, um produto que ele transloca ali dentro da planta. Então, ele vai conseguir atingir o restante da planta. Então, nesses casos, por exemplo, é possível o uso de gotas maiores, certo? E isso possibilita isso e ainda minimiza a deriva e outras perdas que a gente pode ter com o produto. Então vejam que depende disso também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de um pouco mais sobre esse tema de tecnologia de aplicação. Vou continuar postando vídeos. Aqui estão as referências, então todas essas frases, essa parte de texto que eu deixo aí para vocês, foi tirada ali do livro Matologia, Estudos sobre Plantas Daninhas, e também do livro Aspectos da Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. Então, quem quiser ler mais sobre o assunto, aqui estão as referências e de onde eu tirei todas essas informações também para vocês. Aproveita e se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Dúvidas podem deixar nos comentários e até a próxima aula para a gente continuar falando sobre tecnologia de aplicação.